E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus e eu vou ser o instrutor aqui desse módulo do curso básico do Instituto Tadao Takahashi falando sobre os serviços gratuitos do Google. E para começar aqui eu vou fazer uma aula com uma introdução, sobre esses serviços e também falando sobre o Google Drive. Então a primeira coisa é que eu queria falar que o Google, o Gmail no caso, ele serve como um login mestre de todos os serviços do Google. E aí hoje a gente vai focar aqui no Google Drive, que vocês conseguem acessar pelo navegador, e a gente vai explorar um pouco os elementos da interface do Google Drive e como interagir com eles, fazendo, por exemplo, o upload de um arquivo. Antes de começar, eu já recomendo que vocês tenham gerado a conta do Gmail, e para fazer isso é bem simples, é só pesquisar Gmail no Google, criar conta e seguir todos os passos que estão estipulados lá. E a partir do momento que vocês já têm o Gmail em mão, vocês já estão prontos para assistir essa aula. Então, começando a aula, eu queria falar um pouco sobre, de novo, sobre o que a conta Google consegue abrir de possibilidades para vocês. Então, além do Gmail, que é um serviço de e-mail, vocês conseguem ter acesso ao Google Drive, como eu tinha mencionado antes, onde vocês conseguem organizar os arquivos de vocês e sincronizar eles tanto no computador quanto no celular, salvar eles de uma forma mais inteligente, além de outros serviços, como por exemplo o Google Docs e o Google Meet. Esse daqui serve para vocês gerarem arquivos de texto, conseguir compartilhar eles com seus amigos, e o Google Meet serve para você fazer videochamadas com as pessoas com quem você quer conversar. E aí uma coisa bem importante, agora que vocês vão criar a conta Google de vocês, é nunca compartilhar a senha e deixar ela anotada em um lugar seguro. Então não vamos deixar anotada em um lugar que seja fácil de outras pessoas verem, porque isso pode causar algumas invasões na conta. E aí agora falando sobre como entrar na conta mais especificamente no Google Drive, vocês têm que abrir o navegador, pesquisar aí drive.google.com e aí vocês vão precisar fazer login com a conta do Gmail de vocês, que eu tinha mencionado um pouco antes. Assim que você fizer o seu login com e-mail e senha, você já deve estar tudo pronto, vocês vão chegar em uma tela mais ou menos parecida com essa daqui. Agora, falando um pouco sobre a interface do Google Drive, basicamente tem alguns elementos dessa interface que são bem importantes, por exemplo, o botão de novo, onde você consegue criar arquivos. No menu lateral vocês vão ter várias informações importantes, além de uma área central que organiza os seus arquivos e uma barra de busca ali no topo quando você quiser buscar eles rapidamente. Então aqui, e aí a última coisa é a engrenagem com as configurações. Começando por ela, vocês podem ver que ela está aqui em cima, vocês conseguem configurar várias coisas, por exemplo, o tema aqui dele, e tem outras configurações, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas da forma como ele vem por padrão, já deve ser bom o suficiente para a gente conseguir seguir aqui nessa aula. Os outros elementos que eu tinha comentado com vocês são esse espaço central, onde vocês conseguem ver os arquivos, eles conseguem até mudar a forma de visualização, mas aqui a gente não tem nenhum arquivo, por isso não dá para ver tanta diferença. Além disso, tem essa barra lateral aqui, que fala os computadores estão conectados à sua conta. Você consegue entrar na parte pessoal, que também não tem nenhum arquivo, porque essa conta é uma que eu criei só para esse curso, então ela está vazia ainda. E aí aqui você consegue também ver como está a sua lixeira, com arquivos que você excluiu recentemente e quanto que você já gastou do seu armazenamento. O Google ele dá 15 GB gratuitamente de armazenamento, que já é mais do que o suficiente para a maioria das pessoas. Então vamos lá. Voltando aqui, agora vai ser interessante a gente fazer um upload de um arquivo. O upload basicamente significa carregar um arquivo do seu computador, que está aí parado nele, na nuvem do Google Drive. O que basicamente deixa ele disponível não só para que você consiga abrir ele depois, mesmo que você tenha excluído ele do seu computador, mas também você consegue abrir ele em outros dispositivos conectados à sua conta Google, como por exemplo o seu celular. Então, para fazer um upload tem duas formas. Se você já tem o arquivo em mãos, você pode arrastar ele e soltar lá, que é esse método 2, ou senão você pode clicar no botão novo e criar um arquivo novo ou copiar e colar o conteúdo do seu arquivo já existente lá. Eu vou começar aqui pelo método 1, então, que é o que ele está propondo aqui. E aí, basicamente, ele fala para você clicar aqui nesse botão novo e aí você consegue gerar, por exemplo, um arquivo do Google Docs. Aqui eu posso chamar esse arquivo de teste, por exemplo. E aí aqui eu escrevo algum conteúdo, por exemplo, arquivo de teste. Bom, beleza, agora eu consigo salvar só apertando o Ctrl S, mas ele já salva automaticamente também, então você consegue ver aqui que ele está salvo no Drive. E aí eu posso fechar ele aqui e ele já vai aparecer aqui no meu Google Drive. Aqui eu consigo ver várias informações, tipo quem que editou por último, qual foi a edição que a pessoa fez e tudo mais. E isso é bem interessante, eu recomendo que vocês deem uma explorada também. E aí o método 2 seria se você já tem um arquivo aqui, então por exemplo, eu já tenho aqui o conteúdo da nossa aula, em PDF. Consigo arrastar ele para cá e soltar.
E aí logo que eu solto, eu já consigo ver ele aqui e aí eu posso visualizar esse PDF. Então esse daqui é o conteúdo da nossa aula 0. E aí ele está falando aqui para você esperar a barra de processo, a barra de progresso terminar. Não sei se vocês perceberam, quando eu fiz arrastei aqui esse PDF, abriu aqui um carregamentozinho e aí a partir do momento em que ele foi concluído apareceu esse certinho aqui verde. Bom, e aí só recapitulando, né? Hoje a gente entendeu como usar o nosso Gmail para logar no Google Drive e aprendemos alguns elementos básicos da interface do Google Drive para que vocês consigam realizar upload de arquivos e criar arquivos do zero. Obrigado, essa foi a aula de hoje.